Na última aula que tivemos foi uma aula ao vivo no Microsoft Teams e além de ter poucos alunos, né, não tinham nem metade da turma, tivemos alguns problemas com a internet, ficou travando e não deu para a gente ter um aproveitamento muito bom da aula. Então, diante dessas circunstâncias, eu conversei com os alunos que estavam presentes na plataforma e decidimos fazer a gravação da aula do que foi discutido naquele momento. Então, hoje vai ser um vídeo para a gente finalizar a teoria geral da prova, certo? E depois eu vou fazer um vídeo também discutindo os textos que foram repassados para vocês analisarem, tá certo? Hoje a gente vai ver o finalzinho da teoria geral da prova e a gente vai analisar o ônus da prova, né, como ele é distribuído, quais as formas que ele pode ser distribuído, né, que tem a distribuição legal e nós vamos ver que tem a distribuição pelo juiz. Nós veremos também com relação à prova diabólica e a prova emprestada, certo? E para a gente começar a conversar sobre esses temas finais de teoria geral da prova, nós vamos começar com o ônus da prova. E o que é ônus da prova? Ônus da prova é justamente a determinação de quem tem a responsabilidade de produzir aquela prova naquela demanda judicial, certo? Quando eu digo o autor tem o ônus da prova deste fato, eu estou dizendo que cabe ao autor, é ele que tem a responsabilidade para produzir aquela prova com relação àquele determinado fato. E conforme vocês podem observar aí do slide que eu passei para vocês, nós temos 3 formas de atribuir o ônus da produção da prova. A primeira forma de atribuição é aquela atribuição feita pelo legislador. É a atribuição à distribuição estática, porque é aquela previamente determinada e que as partes que entram com a demanda, elas já sabem exatamente qual a responsabilidade que elas vão ter dentro do processo na produção de prova. É aquela distribuição que já está prevista predeterminadamente na legislação. E essa distribuição estática ou feita pelo legislador, ela está prevista no artigo 373, caput, do Código de Processo Civil. E o artigo 373 diz que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, ao ler esse artigo, o caput desse artigo, nós percebemos o quê? Primeiro, cabe ao réu, ou melhor, cabe ao autor, efetivamente comprovar os fatos que constituem a sua pretensão, né? Se eu estou entrando com a ação de indenização, alegando que o réu bateu no meu carro e por isso me ocasionou um prejuízo, que o ato ilícito foi dele, ele que entrou errado na via, então eu tenho que trazer as provas aos autos que demonstrem que aquele fato que eu estou narrando, ele efetivamente aconteceu e ele, de fato, constitui a minha pretensão autoral, certo? E com relação ao réu, cabe a ele o ônus da prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos da pretensão do autor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cabe ao réu efetivamente comprovar que aquilo que o autor está alegando como fato constitutivo de seu direito, ele não aconteceu daquela forma, certo? Existe uma prescrição, então ele tem que trazer os elementos que demonstrem o que ele está alegando em matéria de defesa. Então, cabe ao autor comprovar nos autos, efetivamente, que os fatos que constituem seu direito aconteceram. Então, esse é o ônus da prova do autor. E o ônus da prova do réu é efetivamente ser comprovado que aqueles fatos extintivos, modificativos e impeditivos da pretensão autoral aconteceram, certo? Então, a gente vê que existe uma distribuição estática. E por que estática? Porque ela é perene, ela é parada, ela não se modifica
Pelo menos em regra, essa é a distribuição do ônus da prova, certo? Ela é previamente conhecida pelas partes e é imposta pelo legislador de uma forma abstrata. A outra forma de distribuição do ônus da prova é aquela feita pelo juiz. E aí ela é bem diferente do ônus da prova distribuído pelo legislador. Por quê? Nós temos aí uma distribuição dinâmica, onde o juiz, ao analisar o caso concreto, ele vai verificar se aquela distribuição legislativa inicial, ela se mostra adequada e justa para a demanda. Se por algum acaso o juiz verificar, naquele caso específico, que a prova do fato constitutivo do direito do autor é extremamente difícil para ele, porque a documentação e todas as outras provas estão no poder do réu, então ele não tem como exigir do autor que ele produza a prova em relação àquele fato. E aí ele diga a redistribuição, como a gente chama comumente, mas o correto é dizer que ele distribui de forma dinâmica o ônus da prova, repassando aquela responsabilidade inicialmente prevista pelo legislador, que seria do autor, para aquela outra parte, no caso o réu, que tem mais condição de produzir aquela prova. E a distribuição dinâmica está prevista no parágrafo 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil, que fala o seguinte: nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, quando a gente lê esse parágrafo único, a gente percebe que existem vários elementos, e requisitos para que se efetivamente realize essa distribuição dinâmica do ônus da prova. E a gente vai conversar mais especificamente sobre isso quando a gente tratar de prova diabólica, certo? E a terceira forma de atribuição do ônus da prova é por convenção das partes. Nós já vimos, quando trabalhamos negócio jurídico processual, que vocês fizeram um trabalho, que o artigo 190 do Código de Processo Civil, ele prevê justamente esse negócio jurídico processual, em que as próprias partes, elas podem, quando se tratar de direitos disponíveis e quando elas forem plenamente capazes para isso, elas podem fazer um acordo, entre elas, delimitando alguns procedimentos do processo, independentemente de como está previsto inicialmente pela legislação. Então, por convenção das partes, as partes podem efetivamente se unir e dizer: não, vamos colocar que a responsabilidade por produzir a prova deste fato A é do réu e não do autor. Então, elas delimitam isso no acordo, no negócio jurídico processual, e colocam isso no processo. Então, o ônus da prova também pode ser distribuído por acordo entre as partes, certo? Por convenção entre as partes. E falando ainda sobre o ônus da prova e as regras que determinam esse ônus da prova, nós temos dois tipos de dimensões em relação ao ônus da prova. Nós temos a dimensão subjetiva formal e temos a dimensão objetiva material. A subjetiva formal é aquela que procura dar conhecimento à parte da sua responsabilidade do seu encargo probatório. É exatamente a dimensão formal subjetiva, é a previsão do artigo 373 caput, em que se determina efetivamente que caberá ao autor a prova, o encargo probatório dos fatos constitutivos do seu direito, e caberá ao réu o encargo probatório dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Então, a delimitação dessa responsabilidade, dando a cada parte o conhecimento do que ela tem que efetivamente produzir de prova no processo, é o que chamamos de dimensão formal ou subjetiva. É exatamente a atribuição a cada sujeito da sua responsabilidade. Já a dimensão objetiva ou material indica justamente qual das partes deve arcar com o ônus probatório
ou com as consequências negativas, né, advindas de determinado elemento de prova que elucida. Quando não se tem a prova para elucidar satisfatoriamente os fatos, essa dimensão objetiva material, ela vai delimitar qual das partes deve arcar com as consequências negativas dessa ausência, certo? A gente, no caso da batida de carro, pode ser que nem o autor tenha os elementos probatórios que efetivamente comprovem que o réu entrou na via de forma errada e que foi o causador do acidente, nem o réu tem como provar que efetivamente ele estava correto na via e não foi o causador do acidente. Então, o que nós teremos no processo é a palavra do autor contra a palavra do réu. Efetivamente, nós não teremos nenhuma das partes tendo os elementos de provas necessários, que seriam necessários ser produzidos para efetivamente comprovar qual das duas partes teve o elemento subjetivo do dano, né? Cometeu efetivamente o ato ilícito. Ou melhor, que efetivamente cometeu o ato ilícito. Então, nesses casos, como é que o juiz vai determinar se vai julgar procedente a demanda ou improcedente? Se ele vai acatar as alegações do autor ou se ele vai acatar as alegações de defesa do réu. Então, é sobre isso que trata essa dimensão objetiva ou material. É justamente esse exercício feito pelo magistrado quando ele se depara com a demanda em que nem o autor se desincumbiu do seu ônus da prova, nem o réu, ou seja, ambas as partes não tem como efetivamente comprovar o que estão alegando em matéria de fato, e a gente vai ver isso quando estudar a prova duplamente diabólica. E nesse momento, como o juiz ele não pode efetivamente deixar de julgar, por conta é proibido o non liquid, ele tem que dar uma decisão, seja julgando procedente ou improcedente a demanda. E é justamente esse exercício feito pelo magistrado, diante dos elementos que existem no processo, em que ele vai verificar qual das duas partes deve arcar com o ônus, com as consequências negativas da ausência desse elemento de prova. Então, esse exercício feito pelo magistrado, nós vamos conversar melhor sobre ele mais na frente, é exatamente essa dimensão objetiva ou material do ônus da prova, certo? E aí, a gente está falando muito dessa questão de ônus da prova, eu já falei de prova diabólica, mas efetivamente o que é a prova diabólica, né? Que a gente já falou até em outras aulas presenciais. A prova diabólica é aquela que é impossível ou muito difícil de ser efetivamente produzida. Ela pode ser unilateralmente diabólica ou ela pode ser bilateralmente diabólica. Quando ela é apenas unilateralmente, ou seja, quer dizer que há apenas uma das partes, existe essa dificuldade ou essa impossibilidade de produção da prova, como é que se resolve essa questão? Se resolve justamente com a distribuição dinâmica do ônus da prova. Se eu digo que a prova ela é impossível de ser efetivamente produzida pelo autor, mas não é impossível de ser produzida pelo réu, o que é que eu faço como magistrada? Eu efetivamente vou fazer a distribuição dinâmica e verificando aquela impossibilidade do autor, eu vou determinar que o réu ele vai ser responsável por produzir as provas relacionadas àquele fato alegado nos autos, certo? Então, quando a prova é diabólica somente para uma das partes, nós resolvemos o problema com a distribuição dinâmica do ônus da prova, ou seja, o juiz vai analisar que para o autor ou para o réu aquela prova do fato alegado ela é impossível ou muito difícil de ser produzida por aquela parte e efetivamente vou distribuir dinamicamente para a outra parte da demanda, porque para ela é mais fácil conseguir efetivamente realizar essa produção de prova, certo? E aí, quais são os requisitos necessários para se fazer a distribuição dinâmica do ônus da prova? Nós já vimos um pouquinho antes que a distribuição dinâmica ela é feita pelo juiz, né?
Existe a distribuição legal, que é a distribuição estática, que está prevista previamente pela legislação. Mas existe a distribuição dinâmica nos casos exatamente dessa, em que existe uma prova unilateralmente diabólica, em que a parte que inicialmente teria a responsabilidade da sua produção não tem condições de fazê-lo no processo, e o juiz, para que ele se chegue mais perto da verdade real dos fatos, ele faz essa distribuição dinâmica para que a outra parte possa efetivamente produzir a prova e se chegar a uma decisão mais justa. Mas quais são os requisitos ou pressupostos necessários para se efetivamente realizar essa distribuição dinâmica? Esses pressupostos estão previstos no parágrafo 1º do artigo 373 do Código do Processo Civil. E temos os pressupostos formais e os pressupostos materiais, certo? Os pressupostos formais, eles têm que todos eles estarem presentes, certo? Eles são cumulativos. E quais são esses pressupostos formais? Primeiro, a decisão do juiz tem que ser motivada, ele não pode efetivamente distribuir dinamicamente o ônus da prova diferente do que está na legislação e não justificar porque ele está fazendo isso. Ele tem que efetivamente dizer, estou assim distribuindo dinamicamente o ônus da prova porque para o autor essa prova de fato se mostrou excessivamente difícil ou impossível e vai justificar por quê. Então existe a necessidade de motivação dessa decisão. O segundo pressuposto formal é o momento da redistribuição, que tem que ser feito no momento exatamente que dê à outra parte a oportunidade de falar sobre aquela redistribuição, de se manifestar ou de se defender sobre aquilo, certo? Porque efetivamente o que acontece é justamente na fase de saneamento do processo, em regra, né, em que o juiz ele delimita os pontos controvertidos, como já vimos, e vai efetivamente verificar para qual das partes é mais fácil realizar a produção daquela prova. Então, ele tem que fazer isso no momento que dê oportunidade à outra parte a falar sobre aquela decisão, certo? O terceiro pressuposto formal é a proibição de gerar prova diabólica reversa, que nós vemos no artigo 373, parágrafo 2º, que diz o seguinte, que a decisão prevista no parágrafo 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. O que isso quer dizer? Verifica-se que o autor não tem condições de efetivamente produzir aquela prova e redistribui para o réu. Acontece que tão pouco o réu tem condições de produzir aquela prova. Então, quando o juiz vai proferir a decisão de redistribuição, de distribuição dinâmica de ônus da prova, tirando da parte que inicialmente tinha a responsabilidade para colocar para a outra, ele tem que verificar se essa prova também não é diabólica para a outra parte, como nós vamos falar da prova duplamente diabólica, certo? Quarto requisito ou pressuposto formal é que nessa distribuição dinâmica só se pode alterar a distribuição prevista na regra legal e não na determinação convencional. Nós falamos no início da aula que a distribuição do ônus da prova também pode ser feita por acordo entre as partes, de acordo com o artigo 190, certo? Do Código de Processo Civil, que é o negócio jurídico processual. Então, quando as partes elas efetivamente delimitam quem vai ser o responsável pela produção daquela prova, então o juiz ele não pode alterar essa regra convencional. Ele só pode alterar a regra prevista no 373 caput. E além dos pressupostos formais, temos os pressupostos materiais, que são dois. Diferentemente dos formais, que tem que todos estarem previstos, os materiais são alternativos. Ou existe um ou existe outro. Basta a existência de um desses pressupostos para se justificar a distribuição dinâmica do ônus da prova, certo? O primeiro pressuposto formal é que a prova seja diabólica para a parte que inicialmente teria aquela responsabilidade, certo? Então, se for constatado que para uma das partes aquela prova é extremamente difícil ou impossível, redistribui-se o ônus da prova ou faz uma distribuição dinâmica. O segundo
pressuposto material é que existe a maior facilidade de obtenção da prova pela outra parte. Pode ser que a prova não seja impossível para o autor produzir, mas que para o réu aquela prova é muito mais fácil de ser produzida do que para o autor. Então, verificando-se também essa maior facilidade da outra parte em obter a prova, pode-se justificar a distribuição dinâmica. Isso aí a gente está falando quando a prova for unilateralmente diabólica, ou seja, era apenas difícil ou impossível para uma das partes, mas a outra parte pode efetivamente produzi-la, ou existe uma maior facilidade para a outra parte. Quando a prova é bilateralmente diabólica, ou chamado por alguns como uma situação de inesclarecibilidade, o que temos é que para ambas as partes existe a impossibilidade ou a grande dificuldade de efetivamente realizar aquela produção de prova. E aí, nesses casos em que nenhuma das partes elas consegue efetivamente produzir aquela prova, entra aquela dimensão objetiva. E que falamos que nesses casos o juiz ele tem que fazer um exercício, certo? É uma regra de julgamento, para verificar no final do processo quem assumiu o risco daquela inesclarecibilidade, certo? No caso que eu falei para vocês, eu sou autora de uma demanda, certo? Eu estou entrando com uma ação de indenização por danos materiais e moral, alegando que o réu efetivamente bateu no meu carro porque entrou de uma forma errada na via. E aí o réu alega na sua defesa que não, que ele entrou de forma correta na via e que eu estava errada. E aí eu não tenho os elementos de prova necessários para mostrar que ele efetivamente entrou na via. Eu não tenho câmera de segurança, filmagem, não fiz nenhum procedimento com a CTTU, digamos, em Recife. E aí, efetivamente, estou falando e argumentando que aquilo aconteceu. Mas esse fato não foi reconhecido pelo réu. Tampouco o réu apresentou elementos que extingam a minha pretensão, ou modifiquem ou impeçam a minha pretensão. E aí, o que o juiz vai analisar nesse caso? Ele vai analisar qual das duas partes assumiu o risco da inesclarecibilidade dos fatos alegados. Nesse caso específico, como eu, sendo um juiz, eu não posso efetivamente condenar uma pessoa sem que exista um mínimo de elemento probatório de que o fato alegado para gerar aquela indenização aconteceu. Então, nesse caso específico, quem assumiu o risco de inesclarecibilidade do fato foi o autor, porque ele está apenas alegando que ocorreu o acidente e ocorreu por culpa do réu, mas não traz nenhum elemento de prova que subsidie a sua alegação. Então, nesse caso, o próprio autor, ele assumiu o risco de inesclarecibilidade dos fatos alegados. Então, analisando isso em cada caso concreto, cada caso é diferente, né? Então, verifica-se que nesse caso o juiz tem que julgar improcedente a demanda por falta de provas, certo? E também vamos falar um pouquinho sobre o ônus da prova de fato negativo. Algumas pessoas podem chegar a confundir prova diabólica com ônus da prova de fato negativo, mas eles não se confundem. Existem provas de fato negativo que são efetivamente diabólicas. Por quê? Porque efetivamente é muito difícil você conseguir provar um fato negativo. E o que é fato negativo? É eu dizer que não fiz algo, é eu dizer que não aconteceu algo. Então, como é que eu provo o que não aconteceu? A dificuldade de se provar um fato negativo é justamente porque ele é um não fato, né? Eu vou tentar provar algo que não aconteceu, algo que eu não fiz. E se eu não fiz, efetivamente eu não tenho prova material para mostrar que eu não fiz. Isso é bastante óbvio. Então, por existir essa dificuldade, alguns associam a prova de fato negativo com prova diabólica, porque, em regra, é muito difícil ou impossível as partes comprovarem um fato negativo. E aí, em regra, como é que se comprova um fato negativo? Geralmente, os fatos negativos eles são comprovados através de álibis. É quando, por exemplo,
Nesse caso da batida de carro, eu alego, não, quem bateu no meu carro foi fulano de tal, e ele bateu às 10 horas da manhã e tal e tal. Só que esse fulano de tal diz, não, eu não bati no carro dela porque eu efetivamente não passei por aquela via nesse horário. E aí, como é que ele prova que não passou na via no horário? Isso é um fato negativo. Ele pode efetivamente mostrar um bilhete de viagem, dizer que estava em outro lugar, em outro estado, ou então um documento dizendo que ele estava no médico naquele horário, que ele efetivamente não teria condições de ter passado por aquela via. Então, o álibi, você conseguir a prova de um fato positivo que contradiz o fato negativo, geralmente é a prova mais utilizada, mais corriqueira de se comprovar um fato negativo. Mas existem fatos negativos que são facilmente provados, que são fatos, por exemplo, né, de ausência de débitos com a Receita Federal. Eu consigo comprovar a ausência de débito com a Receita Federal através de uma certidão negativa, que eu consigo pegar no próprio site da Receita por vezes. Então, tem alguns fatos negativos que eles são de fácil comprovação. Então, cada caso deve ser um caso analisado efetivamente para se verificar se aquele fato negativo, a prova daquele fato negativo naquela demanda é uma prova diabólica ou não. Se pode ser provado através de álibi ou através dessas certidões que são facilmente conseguidas com as instituições ou repartições públicas, certo? E assim, para a gente finalizar essa questão da teoria geral da prova, falta a gente falar sobre a prova emprestada. E a prova emprestada ela é prevista no artigo 372 do Código de Processo Civil, que diz que o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Então, quando a gente olha esse artigo, nós verificamos o que é efetivamente a prova emprestada. A prova emprestada é exatamente você pegar uma prova que foi produzida em outro processo judicial e utilizar para elucidar um fato que está sendo alegado no processo atual, certo? Então, é o aproveitamento da prova produzida em outro processo que é trasladado sobre a forma documental para o processo atual, certo? E com relação à prova emprestada, tem que existir o respeito ao contraditório em dois vieses. Primeiro, tem que se respeitar o contraditório na produção da prova. Eu tenho que efetivamente ter verificado o contraditório no momento que ela foi produzida no processo anterior. Se assim não for, ela é tida como prova ilícita e obviamente não pode ser utilizada. E além disso, tem que ser respeitado o contraditório no processo em que ela vai se aproveitar. Ou seja, eu trago a prova emprestada de outro processo nos autos, mas eu tenho que dar a oportunidade para que a parte contrária analise a prova, fale sobre a prova e o juiz tem que considerar o que está sendo dito por outra parte em relação àquela prova emprestada, certo? Quando a prova for produzida num processo sob segredo de justiça, em regra, aquela prova ela não pode ser utilizada como prova emprestada em outro processo. A exceção é quando esse novo processo em que a prova vai ser utilizada, ela seja um processo que envolva as mesmas partes que participaram daquele processo em que a prova foi produzida. E para a gente falar um pouquinho sobre interceptação telefônica, que é muito utilizado nessa questão de prova emprestada, nós temos que analisar o seguinte. Primeiro, a interceptação telefônica ela só pode ser efetivada em processos penais, certo? Eu não posso ter uma interceptação telefônica inicialmente feita num processo civil, porque é uma invasão muito grande na esfera de intimidade das pessoas. Então, interceptação telefônica só pode ser efetivamente feita em processos criminais. No entanto, a interceptação telefônica efetivamente colhida no processo penal, ela pode ser utilizada no processo civil, certo? Existe até uma súmula que trata sobre isso, não efetivamente sobre o processo civil, mas que a gente e que os tribunais utilizam como um embasamento
para efetivamente essa utilização, o que foi ratificado pelo artigo 372 do Código de Processo Civil, que não fala especificamente em interceptação telefônica, mas que pode ser utilizado também para subsidiar esse entendimento. E o enunciado 591 da súmula do STJ diz que é permitido dar prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizado pelo juízo competente e respeitados os contraditórios e ampla defesa. Ou seja, para que utilize a prova emprestada em interceptação telefônica de um processo penal, no processo civil, precisa ter ocorrido a autorização do juízo do processo criminal, certo? Bem como a autorização do juízo do processo civil e que seja dada a oportunidade ao contraditório, ou seja, tenha ocorrido o contraditório no processo criminal e que seja dada a oportunidade do contraditório no processo civil, certo? Então, com isso, nós efetivamente fechamos a teoria geral das provas, certo? Nós finalizamos, no final dos slides vocês vão ver que tem um esqueminha sobre presunção judicial, que foi o que a gente conversou na primeira aula que a gente teve sobre teoria geral da prova. E eu prometi a vocês para trazer um esqueminha que explicava o que estava sendo discutido naquela aula, né? Só para ilustrar mesmo, que é com relação à presunção judicial, né? Quais as etapas do raciocínio do juiz para ele chegar na presunção judicial, que é diferente da presunção legal, que começa justamente com a análise dos indícios, que já vimos o que são indícios, né? Que são a análise de fatos que não são efetivamente nem diretamente ligados ao fato probando, mas que provam outros fatos que levam a um raciocínio de se compreender que aquele fato probando aconteceu, e aí passa por um processo de raciocínio do juiz através das regras da experiência e resultam nessa presunção judicial. Então, com essa conversa, a gente finaliza efetivamente a teoria geral da prova, certo? Nós vamos conversar no próximo vídeo sobre os textos que foram repassados para vocês, tá certo?